Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Hoje falamos do património frágil dos documentos que, uma vez arquivados, acabam por formar verdadeiros laboratórios de história, sem os quais não poderemos compreender o passado ou o futuro. Esta semana viajamos até ao mundo dos arquivos, neste caso, os Arquivos Nacionais, uma viagem a partir do novo retrato lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Chama-se Arquive-se, uma viagem pelos Arquivos Nacionais. A autora é a historiadora Rita Almeida Carvalho, investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Está connosco, historiadora, mas também arquivista, Rita Almeida Carvalho, a mesma qualidade de Maria Lourdes Rosa, da Universidade Nova de Lisboa, investigadora com larga experiência nesta área, que, de resto, acaba de ser distinguida com uma bolsa de investigação de 1,6 milhões de euros para trabalhar uma área em particular, que já nos vai explicar no início deste Da Capa à Contra Capa, que nos próximos 30 minutos se dedica aos arquivos. Obrigado pela vossa presença. Os 1,6 milhões de euros vão servir para quê, Maria Lourdes Rosa? 100 mil euros vão servir para restaurar documentos que estão em mau estado e que não podem ser consultados sem isso. Sim. E isto foi considerado, é uma coisa que no projeto é importante e é fora do comum, e nós tem a ver com toda esta questão. Nos arquivos nacionais e nos arquivos privados há muitos documentos em mau estado e os arquivistas não os querem dar a consulta, com razão, na minha opinião. Podemos discutir até já que vamos ponto discutir isso. Isto deve ser aplicado com rigor, com mais observância ou não, mas de facto é importante que os projetos de investigação incluam dinheiro para as preocupações arquivísticas. Não é a única coisa que o projeto tem relativamente aos arquivos, mas pediu este dinheiro para restauro dos documentos e depois pediu bastante dinheiro para formação em software arquivístico dos bolseiros, etc. Porque é um projeto que tem muito a ver com a base arquivística de uma instituição, que é os Morgados, que nós vamos estudar, e que pretende fazer um mapa da produção de informação dessa instituição, tal como ela existiu e não como está arquivada. Isso é outra questão que é importante nós também termos em conta. E, finalmente, em relação aos arquivos, este é um projeto que vai contar com a colaboração dos arquivos nacionais, dos arquivos distritais, dos arquivos regionais. Isso é também muito importante, nós conseguimos pontos de colaboração apesar de todas as dificuldades. E, finalmente, incluir muitos arquivos privados, que é uma coisa que no livro da minha colega e amiga foi tratado de uma forma, também é sobre os arquivos nacionais, mas que também é um património muito importante. De facto, os arquivos de família, os arquivos privados, era algo que eu queria tratar aqui, mas antes queria uma pergunta um pouco mais genérica para ambas também, Rita Almeida Carvalho. Há aqui uma distinção entre o que está arquivado e aquilo que realmente acontece, ou seja, entre a história e o arquivo. Quer dizer, o arquivo e a documentação que lá está é uma das principais pistas para depois reconstruir o que aconteceu. Sem tratarmos desses arquivos, ficamos muito mais longe da história, é isso? Eu diria que é simultaneamente um testemunho de acontecimentos, mas também corresponde a uma determinada seleção de documentação e, portanto, é uma versão subjetiva dos factos, quer dizer, não significa que, como a Lourdes acabou de dizer no caso dos Morgados, a realidade vai para além dos arquivos. Os arquivos são arrumados com determinados critérios, esses critérios, embora se tendam a ser cada vez mais objetivos, têm sempre uma dimensão de subjetividade e por isso é muito importante os critérios que presidem à arrumação dos papéis. Tem a ver com assim uma espécie de credibilidade do arquivo? É porque quem organizou aquele arquivo, para o historiador é fundamental perceber quem é que, no fundo, credibiliza aquele acervo que está ali? Não é tanto uma questão de quem, mas como. Quanto a mim. Os critérios, o historiador precisa de conhecer os critérios que presidiram à arrumação, porque são critérios de racionalidade que dão uma certa coerência à documentação. Muitas vezes a documentação chega aos arquivos completamente desordenada, sem nenhuma coerência. E, portanto, é preciso que os arquivistas lhe confiram algum sentido.
E para isso tem que definir critérios que sejam defensáveis do ponto de vista científico, digamos assim. As minhas caríssimas convidadas acumulam as qualidades e as funções e as profissões de arquivistas e historiadoras, portanto estão no meio, exatamente no meio de uma polémica que existe, ou digamos há uma tensão, vamos chamar-lhe assim, que existe sempre entre o historiador e o arquivista. Maria Lourdes Rosa, para quem não conhece esta tensão, porque é que ela se justifica e que razões de ambas as partes podem existir? Eu, por acaso, muitas vezes penso em mim como uma go-between, como se diz, uma facilitadora? Sim, mais ou menos, porque há uma coisa que é verdade, porque é que há hoje em dia estas duas áreas do conhecimento, porque atenção que não é a história versus a área de conhecimento e a arquivística técnica, não é? Hoje em dia, felizmente, a arquivística já evoluiu para um patamar de ciência. Pode-se discutir qual é a inserção da arquivística num conjunto mais vasto da ciência da informação, mas estamos a falar de dois grupos já em pé de igualdade, tanto académica como epistemologicamente, digamos. Mas a constituição histórica da arquivística fez-se a partir do século XIX na dependência da história e das administrações. Portanto, o arquivista, no princípio, era um técnico que organizava os materiais para o historiador ou para a administração pública. Quando nasceram os arquivos nacionais, não existiam os arquivos nacionais, é uma coisa muito importante. São uma coisa estranha na história da humanidade e na história do Ocidente, porque só existem a partir do século XIX, com a Constituição do Estado-Nação. Mesmo nós não podemos fazer uma genealogia do Arquivo da Coroa em relação ao Arquivo Nacional. E o que existia antes do Arquivo Nacional era uma miríade de arquivos das instituições. Podemos falar disto mais à frente. Sim. Mas, de facto, com as revoluções liberais, particularmente em França, o Arquivo Nacional constituiu-se como o grande reservatório da memória de uma coisa nova que também não existia, que é a nação. E essa memória é uma memória seletiva de uma nação que, por exemplo, deixou de fora, subalternizou os corpos que tinham a ver com a nobreza, com as ordens religiosas, etc., que eram encarados como arcaicos, etc., e como uma memória um bocado a subalternizar, e o que passou a incorporar é a administração do Estado. Portanto, há este preconceito, este enviesamento. Mas a atenção está no acesso aos documentos. Sim, mas os arquivistas nessa altura foram declarados funcionários do Arquivo Nacional, que trabalhavam para o Estado e que depois, mais tarde, quando a história veio a constituir-se como ciência que era baseada no documento, deviam dar documentos aos historiadores. E isto prolongou-se durante décadas e em Portugal teve um efeito particularmente nocivo, porque não houve uma escola como em França, que é a escola de formação de arquivistas. Em França há a École des Chartes desde o princípio, e ser um arquivista é uma posição de grande prestígio em França. Eu tenho uma aluna a estudar lá que diz, quando diz que é aluna da École des Chartes, entra de graça nos museus. É um prestígio enorme. Em Portugal teve esse problema, não houve a formação dos arquivistas foi sempre muito subalternizada. E, portanto, os arquivistas, mas em geral, em todo o mundo, nos 2 séculos, eles caminharam de uma posição de subalternização para uma posição de quererem ascender com toda a naturalidade a um estatuto igual ao dos outros cientistas humanos, sociais e humanos. E a rivalidade passou um pouco por matar o pai, que era o historiador. De facto, há aqui uma relação que foi preciso dar a volta para os arquivistas passarem a conversar de pleno direito com os outros cientistas sociais e humanos. E verifica-se isto no facto de nós só termos tido um diretor de um Arquivo Nacional historiador, como a Rita refere aqui no livro, desde 2005. É um arquivista. Até lá, os diretores do Arquivo Nacional eram historiadores. E isto... Há uma coisa que eu lhe vou dizer que pode parecer chocante, mas a maior parte dos historiadores percebe pouquíssimo de arquivos. E não tem a noção de uma coisa que hoje em dia existe, para além dos arquivos, e que é fundamental, é a política arquivística. Que é sobre isso que este livro fala. Não falamos de arquivos, falamos de política arquivística. Para os historiadores, os arquivos continuam a existir, para a esmagadora maioria, como o sítio onde eles vão buscar documentos para a sua investigação. E não deve ser assim. Só assim é errado. E mesmo é errado por muitas coisas, porque ignora a política arquivística e porque ignora toda esta questão, que é o poder do arquivista. Os arquivos não são coisas imanentes. Sim, mas no seu livro, Rita, há referências a restrições no acesso a arquivos.
Está lá explicado, vai desde o horário, alguns bastante bizarros, de acesso a determinados acervos, à forma como se pode ser pesquisado e um conjunto de obstáculos, no fundo, a quem quer consultar um arquivo. Eu não queria ser insultuosa, mas há aqui aquela ideia de que saber é poder. Eu acho que se aplica aqui muito neste caso. Os arquivistas, quem trabalha, por exemplo, na Torre do Tombo e lida cotidianamente com as pessoas que estão responsáveis pela sala, por exemplo, verificam-se dois cenários completamente distintos. Pessoas que são facilitadoras da investigação e, portanto, tendem a autorizar que mesmo coisas com acesso mais reservado, seja devido ao seu conteúdo, ao estado de conservação, venham à leitura do investigador. E depois há o inverso, que é as pessoas, os arquivistas que são um bocadinho, são mais papistas que o Papa. Fazem tudo para dificultar o trabalho dos investigadores. Mas, genericamente, podemos caracterizar que quem está à guarda de arquivos tem estes dois comportamentos? Não, eu acho que digamos, depende o muito mundo das divide-se pessoas, assim, nessas pessoas que ajudam e outras que não ajudam, é isso? Sim, eu acho que sim. E a maior parte não ajuda? Não, a maior parte ajuda. Ajuda. Mas é difícil consultar um arquivo que abre das 2h30 às 5h30. É dificílimo. Da tarde. Para mim é. Eu agora estou, por exemplo, num arquivo da Junta de Colonização Interna, que é uma instituição do Ministério que já está extinta, obviamente, mas que é uma instituição que estava na dependência do Ministério da Agricultura e que tem um horário absolutamente bizarro, que é das 9h30 às, já não sei, 12h30, e depois 2 horas de almoço, e depois abre. Isto não tem nada a ver com a vontade das pessoas que lá trabalham, antes pelo contrário. É que, por exemplo, neste caso, que são duas bibliotecárias eficientíssimas, são completamente, são do lado dos facilitadores, digamos assim, porque eu vou para lá trabalhar e elas deixam-me contra, enfim, coisas que talvez não seja oportuno falar aqui, não, mas pronto, são horários absurdos e que não têm em conta as necessidades as bibliotecas estão ali para ser conservadas, para serem consultadas, não são para ser guardadas e trancadas Vamos a alguns tópicos deste livro. Vamos ver se conseguimos abranger aqui uma conversa um pouco, se calhar, mais pontuada, mais rapidamente. Conseguimos ir a alguns pontos. Primeiro, Maria Lourdes Rosa, o processo de digitalização não ajudou a democratizar o acesso aos arquivos, porque, assim, a digitalização, em princípio, pode prevenir manuseamentos incorretos de documentos, uma pesquisa muito mais corrida de todo o acervo. Que diferença fez e que diferença ainda não faz a digitalização? Eu concordo imenso com o que a Rita aqui diz, no sentido em que a digitalização não resolve todos os problemas. Resolveu sem dúvida imensos. Eu acho que a digitalização não tem nada a ver trabalharmos hoje em dia com a quantidade de coisas que estão digitalizadas e que não estavam há uns anos, não é? Não havia possibilidade nenhuma de ir consultar os arquivos de Porto Alegre, da Guarda, quem está em Lisboa e vice-versa. E hoje em dia é possível? É muito possível e cada vez mais. Está tudo online, é isso? Sim, imensa coisa Muita online. coisa. Imensa coisa online. Agora, podemos discutir alguns pormenores, mas eu penso que os arquivistas estão abertos a estas questões. Por exemplo? A questão das coisas não estarem em PDFs pesquisáveis, a questão do acesso ser feito imagem a imagem em vez de ser feito o documento, o todo conjunto. De facto, aqui no livro refere-se a morosidade da consulta que é feita nos documentos da Torre do Tombo, é realmente... Porque tem ferramentas de gestão da informação completamente desadequadas e que não são eficientes. Não devia haver uma ferramenta única? Idealmente devia haver ferramentas mais comuns e mais testadas, digamos. Muito do que a Rita diz aqui tem a ver, e que nós estamos lá e conhecemos, tem a ver com o problema das coisas terem sido feitas aos poucos, com pouca gente. Faz-se uma solução, junta-se outra solução, etc. Agora, sem dúvida nenhuma, a digitalização resolve imenso do acesso, democratiza, de facto. Tem um inconveniente, é que as pessoas não sabem. A digitalização, para além dos custos, dos teras e não sei o quê, do espaço que aquilo ocupa, porque para além do um grande problema da obsolescência digital, hoje em dia uma máquina lê uma coisa ou um programa, no outro ano já não lê, etc.
A digitalização não resolve o problema que está a montante, que é preciso organizar os arquivos, classificar os arquivos e pôr lá, nos PDFs ou nos TIFFs, formatos que tiver, a descrição do que aquilo é. E isso aí continua a ser feito pelas pessoas. Não há nenhuma máquina até agora que faça isso. Isso é um inventário. Os dados, no fundo, aquilo que nós chamamos de metadados, os dados sobre a informação que lá está, a data, quem fez, em que arquivo está, etc. Porque se não estão lá, essas imagens podem ser mal interpretadas, manuseadas, não têm utilidade. Mas existe protocolo, existem normas. Existem. Claro, tudo isto existe, sabe? Tudo isto existe, não é como o pessoal, tudo isto é triste, porque há muito que está a ser feito. Mas essa normalização existe seguida, gradualmente está a aumentar? Sim. Vamos lá ver, o Digitar, que tem uma ficha, quando nós abrimos, tem uma ficha, também é preciso alguma formação do utilizador. Tem uma ficha que segue essas normas. Os campos que lá estão, âmbito e conteúdo, data, são as normas. As ISAC são normas internacionais do Conselho Internacional de Arquivo, e eu tive no início, quando acabei o curso, trabalhei num mundo de arquivos antes do Porto Matoso ir para uma coisa que era o Instituto Português de Arquivos, onde não havia nada disto, nada. Cada um fazia como queria, não havia bases de dados, digitalização. E aqui está a melhorar, Rita? Sim, muitíssimo. Eu não sou, nem nunca fui contra a digitalização. Antes, pelo contrário, acho que é muito facilitadora do trabalho dos historiadores e da administração das pessoas em geral. A questão aqui que eu coloco em relação aos arquivos históricos, digamos assim, é uma questão de prioridades, que é quando há muita documentação de que nós não conhecemos o paradeiro, que não está descrita, que está em más condições, se faz sentido estarmos a dar prioridade à digitalização quando isto está a acontecer em simultâneo. E o que me parece é que quando há poucos recursos, os recursos têm que ser geridos bem geridos, não podem ser canalizados para coisas que são importantes, mas que não são essenciais, que é o caso da digitalização, tirando em alguns casos devido à preservação. Andamos aqui um bocado em manobras de diversão, às vezes parece, mas claro que não sou contra a digitalização. Por isso é que a Rita escreve que a pressa em disponibilizar imagens online e muitos terabytes leva a que se perde, com de vista, os objetivos para os quais os arquivistas trabalham, que não é apenas o de preservar a documentação. E fala, mais importante do que digitalizar, ou melhor, que se devia digitalizar menos e investir mais nos sistemas informáticos. Pois, porque depois há a questão da digitalização que, estou-me a lembrar, por exemplo, das agendas do Salazar, que está no Digitar, online, qualquer pessoa pode consultar. As digitalizações foram muitíssimo mal feitas. A ferramenta que permite ter acesso a essa digitalização não é ágil e, portanto, a pessoa perde, um investigador perde, eu estou a falar exclusivamente dos arquivos históricos, o investigador perde uma quantidade enorme de horas porque o sistema não está pensado para ser usado. E eu acho que é nisto que se tem de investir, não é ter pressa em colocar as coisas online. Se as imagens não têm qualidade e depois, eu aliás menciono isso passou-se comigo, é verdade, eu depois acabo por ter que ir à Torre do Tombo e pedir para me deixarem ver as agendas em papel, porque aquilo está ali para enfeitar. Quer dizer, um curioso pode ter muita graça, a consultar as agendas de Salazar. Mas eu preciso de ler o que lá está escrito. E se as digitalizações não estão bem feitas, eu não consigo ler, que é o que se passa com as agendas de Salazar. Por exemplo. E tudo o que está digitalizado deve estar online, ou seja, o princípio, digam-me, da vossa parte, o online é uma necessidade, é uma obrigação, é um serviço que é prestado, ou acham que há reserva, que também alguns documentos não devem estar online? Essa está consignada na lei, portanto. Há documentos que são reservados e, portanto, têm problemas de comunicabilidade, esses não estão, mas tudo o resto está digitalizado, para mim deve estar online. Não faz sentido nenhum, como eu tive a oportunidade de consultar a base de dados de contratação pública e ver que há foi gasto uma quantidade enorme de dinheiro em digitalizações que não foram colocadas online, e não ser colocada online também torna
de certa forma, potencia o risco das imagens virem, das digitalizações virem a ficar obsoletas, porque não são consultadas de forma cotidiana. E o que acontece, por exemplo, na Direção-Geral, não sei como é que se chama, mas está ligado com o urbanismo, é que depois os softwares ficam obsoletos e essas imagens que foram digitalizadas, ninguém sabe onde é que elas estão, porque não estão no sistema informático, ninguém as consulta. Eu acho que colocar estas digitalizações online também, de certa forma, é uma garantia de que os sistemas informáticos vão acompanhando os desenvolvimentos e, portanto, têm a oportunidade de se perpetuarem, digamos assim, no tempo. Existe outra questão lateral que é levantada aqui num pequeno capítulo, tem a ver com a desmaterialização de papel. Isso quer dizer que os documentos desaparecem, depois digitalizados? O que é que se passa nesse caso? Isso é um mito também. Então convém desfazê-los. Por vezes, um mau entendimento da palavra desmaterialização. Uma desmaterialização é uma tendência imparável, não é? Já há imensa coisa que nunca teve existência em papel, são os nativos digitais, não é? Nós hoje em dia trabalhamos imenso com arquivos digitais que, aliás, põem problemas enormes de conservação, muito mais que os de papel, vou dizer. E eu sou medievalista, muito mais que os de pergaminho. Os de pergaminho, sim, claro, estão lá. Já agora, explique-nos então estes problemas, têm a ver com o armazenamento global, com o armazenamento, com a descrição, com a obsolescência. Ou seja, que o conjunto de tecnologia que não continua para sempre, não é? Tem a ver, sabe, uma coisa que eu achei muito interessante no livro da Rita é este levantamento nas bases de dados da contratação pública da quantidade de dinheiro que se gastam em esforços isolados que depois não levam a nada e que isto não tem por trás, no fundo, uma reflexão sobre para que é que nós usamos os dinheiros públicos e qual é que é o know-how técnico sobre isto. Portanto, se nós pensarmos para que é que fazemos digitalização, qual é o sentido da desmaterialização, as coisas encaminham-se de outra maneira. É evidente que nós não podemos ter planos quinquenais sobre os arquivos, as coisas não funcionam assim, mas se existisse uma política arquivística mais concertada entre estes arquivos que estão aqui muito referidos no livro, no fundo o livro dirige-se muito aos arquivos da administração pública, que são esses que estão a passar por estas coisas todas, desmaterializações, digitalizações, etc., que funcionam de uma forma quase independente em relação à entidade que governa a política arquivística, que é a DG Lab. Eu já passei, já vi, eu estive no Conselho Superior de Arquivos, ainda quando era um diretor, o historiador, e lembro perfeitamente, já se passou por todas as soluções, maior independência, menor dependência, etc. Mas, de facto, a partir do momento em que os arquivistas, felizmente, chegaram ao poder, eu penso que eles deviam concertar mais entre eles e falar mais entre eles sobre estas questões. No fundo, voltando à questão, porquê é que nós desmaterializamos? Porquê é que nós digitalizamos? Porquê? E pensar a longo prazo, 30 anos, 50 anos. Porque se nós continuamos a fazer uma digitalização paga, uns milhares no Ministério X, uns milhares na Câmara não sei quantos, toda a gente fala de desmaterialização, mas uma coisa, por exemplo, que me aflige imenso é a política de conservação dos e-mails. Os e-mails na administração pública desaparecem. Eu nem sei bem. Já agora, para perceber, desde o início, existe uma norma sobre conservação? Existe muita informação. Muitas normas. Existem muitas normas. Mas qual é o princípio da conservação dos e-mails? Não podem ser apagados? Tem de haver uma política de gestão da informação. Não existe. Há alguns esforços nesse sentido. Há ferramentas que, por exemplo, estou-me a lembrar de uma também em open source que faz esses backups e esses refreshes e estas coisas todas de maneira a preservar os e-mails que nós trocamos com a administração pública, ou a administração pública connosco, durante prazos significativos, e alguns serão de conservação permanente. Existem, já se começam a dar passos nesse sentido. São tratados como correspondência privada? Não. São tratados como... Um e-mail... É correspondência privada. Mas de interesse público, muitas vezes, não é? Como a sua também é. São todas, toda a correspondência privada é de interesse público, digamos. Mas quando assim. há formalmente as instituições, tem de haver um plano de conservação, porque são coisas probatórias. E existem?
Não, pois, há um outro, Não existem, ainda não. Assim, Mas vai dar dor de cabeça a quem quiser estudar este período atual. Porque o meio informático é muito mais volátil do que o papel e que o pergaminho. Portanto, o que vai acontecer é que vai haver aqui uma parte do século XX e uma parte do século XXI que vai ser uma espécie de um buraco negro da história, não é? Não se vai saber, não é bem assim, porque há depois sempre, como há muita troca de informação, há sempre vestígios, e esse é, no fundo, o trabalho do historiador. Mas eu acho que o risco da informação se perder é muito maior nos dias de hoje, e há esforços consistentes para evitar que isso aconteça, mas ainda são relativamente incipientes. Rita, ainda num destes capítulos sobre o futuro dos arquivos e das Secretarias-Gerais, e vale a pena explicar que, e se eu estiver errado corrija-me por favor, as Secretarias-Gerais dos vários ministérios ficaram no fundo como os guardas, no fundo, dos arquivos dos vários ministérios e, portanto, da administração pública, mas colocam-se aqui várias dúvidas. Bem, quer dizer, já nem estou a dizer isso em termos formais. Sim, já nem estou a colocar a questão de muitas vezes os ministérios vão mudando designações e as competências vão se trocando e há questões e há fusões que mudam as secretarias com umas competências e outras. No fundo, o que eu queria te perguntar é, se coloca a questão do futuro dos arquivos é porque há um problema com os arquivos aqui. Quer dizer, eu não acho que haja modelos. O Pedro Penteado disse-me isso, eu acho que ele tem razão. Quem é o Pedro Penteado, que as pessoas não sabem? É um dos responsáveis pela Política Nacional de Arquivos da Torre do Tombo. Não sei exatamente a função. Mas diz que não há modelos perfeitos. Eu também, por exemplo, eu consultei o grande arquivo da administração espanhola, que é uma coisa assustadora, porque depois... As regiões, não é? O atual diretor-geral dos arquivos nacionais disse-me com razão que aquilo é ingerível. Eu fui lá à procura de documentação para a minha tese de doutoramento e aquilo é uma coisa que não se consegue, não é manuseável. E os nossos, como é que estão? Os nossos, alguns estão nas Secretarias-Gerais, como é o caso da Ciência e Educação. O arquivo do Ministério da Educação deu um salto, porque eu há poucos anos vi armazéns com documentação que estava meia ao abandono e de repente eles devem ter gasto fortunas, mas quanto a mim bem. E aí estamos a falar de recursos humanos e recursos físicos, locais para armazenar toda a documentação e pessoas a tratar, sim, é isso? E digitalização e colocação de toda a informação, toda, não digo toda, mas de parte substancial da informação online. E há uma ou outra Secretaria-Geral que conseguiu fazer isso. Mas é desigual, é isso? Por exemplo, o problema do Ministério da Agricultura é gravíssimo. Ninguém sabe onde é que andam os arquivos do Ministério da Agricultura. E é um daqueles ministérios que têm tido fusões, divisões. Nós tivemos uma aluna que fez mestrado sobre tese de mestrado sobre orgânica para fazer uma coisa que a Rita refere, que são os ficheiros de autoridades, são muito importantes para nós sabermos quem é quem foi o Ministério de determinado tempo, aquelas coisas que estava a dizer. E ela teve de parar num curto período de tempo, porque era tão variado. E isto aqui antes do 25 de Abril, que se pensava que a administração era mais estável. E há também, mas tudo isso é um problema... Há outro problema, que é o problema de, em face aos parques de recursos, e não tem, portanto, as Secretarias-Gerais não têm nem arquivistas, nem orçamento para terem um arquivo, e acaba por ser mais barato subcontratarem a guarda dos arquivos a empresas de custódia, é assim que se designam. Estão armazenados em portanto, locais específicos. Sim. E quando alguém precisa de um documento, seja por alguma razão administrativa ou seja porque está a fazer uma investigação e solicita um dado documento, o Ministério contacta a empresa depois, passar não sei quantos dias, responde e envia o documento, ou a pasta, ou a caixa, ou o conjunto de caixas e pastas. Tudo isto é um processo moroso e que eu tenho muitas dúvidas que seja bem feito. Porque depois são estas empresas que têm autonomia na gestão dos arquivos, muitas vezes estão envolvidas também na seleção da documentação que guardam e deitam fora. Enfim,
Das experiências que eu tenho tido nesta matéria, não tenho nenhuma experiência feliz. Estou a lembrar-me, por exemplo, do caso da Ordem dos Arquitetos, que tem este sistema, que não é um arquivo da administração, mas é um arquivo que eu conheço. Estou a lembrar-me... Há uma série deles, agora não me recordo, mas há uma série de instituições que têm a documentação assim neste sistema. Portanto, as secretarias-gerais não foram capazes de fazer aquilo que foi determinado na legislação, que era concentrarem em si a gestão dos arquivos dos organismos dependentes de dado Ministério. Mas umas fizeram, outras não fizeram. O que me leva à questão dos privados, e tem havido, aliás, algum debate público sobre essa matéria. O livro, por exemplo, leva-nos a experiências que fala sobre alguma matéria, fala do caso do arquivo Soares, que é um ponto de interrogação debatido já nas páginas dos jornais, e há também o caso que a Rita Almeida Carvalho sublinha em relação ao arquivo Pacheco Pereira, que tem a ver com o acesso e com a conservação. Eu tenho sido um bocadinho... há muitas pessoas que discordam. Eu escrevi um artigo no Público sobre o problema do arquivo do Pacheco Pereira e eu acho que tem sido um bocadinho mal interpretada. Isto é... Qual é o problema? O problema não é o Pacheco Pereira colecionar a documentação, ser um colecionador. É perfeitamente legítimo. Para mim, o problema é dizer que presta um serviço público quando não presta. As pessoas, como ele tem muito prestígio, muito capital social, as pessoas estão convencidas que, dando a documentação, oferecendo a documentação que ela está, e não está, porque qualquer investigador de história contemporânea sabe que não está, já tentou consultar. Porquê é que não é de interesse público? Não é de interesse público, porque olha, não tem horários, não respondem aos e-mails, não tem funcionários, não tem o serviço público, não tem um horário, não tem... E não está a ser bem tratado? Não, isso não faço ideia porque eu não conheço. Okay. Eu imagino que sim. Eu espero, sinceramente, que sim, e acho que uma pessoa que tem tanto amor aos papéis não vai certamente maltratá-los. O que eu acho é que ele faz aquilo para ele. E depois tem um capital social realmente com o qual ninguém consegue ombrear, digamos assim, porque depois de ter saído o meu artigo no Público, o que aconteceu foi que o Pacheco Pereira conseguiu levar lá uma série de figuras altamente prestigiadas, designadamente o chefe de Estado. Andou a mostrar, uma semana ou duas depois, os depósitos, não era na Marmeleira, mas era outro qualquer, ao Presidente da República. Como imaginará, quem sou eu ao pé do Pacheco Pereira, não é? Portanto, eu não sei, faz muita confusão que as pessoas não procurem informar-se de qual é o destino que toda aquela documentação vai efetivamente ter, porque não há nenhuma espécie de garantia. Maria Lourdes Rosa, o que é que quer acrescentar sobre isto? Os arquivos familiares também são a sua praia. Sim, são a minha praia, mas já agora gostava também de dizer algumas coisas a este respeito. Por exemplo, eu considero que o arquivo da Fundação Mário Soares, com todos os problemas que teve, é muito mais exemplar quanto às noções do que é um arquivo, o que é o acesso, o que é a descrição arquivística do que o arquivo do Pacheco Pereira, no arquivo efêmero. Mário Soares teve um historiador... E teve vários, eu trabalhei lá. Muita gente lá a trabalhar. Mobilizado desde o início. Lembro, fiz lá visitas de estudo quando dava curso de arquivos e realmente em muitas coisas foram pioneiros. As condições eram ótimas e existia a noção clara do que é um arquivo, para que é que ele serve, o acesso é primordial. A questão é se nós nos arquivos pomos ou não o leitor, o investigador em primeiro lugar, ou se nos pomos a nós ou a nossa coleção penso que a efêmera comunga de muitas outras coleções. Em Portugal não há muito, mas nos Estados Unidos há imenso, em Inglaterra há imenso, que são coleções que as pessoas fundam por questões identitárias. E as questões identitárias levam, por vezes, a que haja um certo encerramento no grupo para o qual elas servem de identidade. Coincide com a presença física do fundador. No caso de Mário Soares, é um desses casos que está em debate. Sim, mas chamava-se Mário Soares. Presta um serviço público. Sim. E tem imensos espólios. Começou com o do Mário Soares. Mas a questão é ter condições para manter o espólio e continuar esse sempre que isso é um problema de estruturação institucional. Agora, ela, enquanto arquivo, funcionou, e vou-lhe dizer, notavelmente, no sentido em que tinha lá, recolheu imensos espólios, sem ser de Mário Soares, começou provavelmente assim, mas depois foi evoluindo. O trabalho que fizeram em Timor é um trabalho inestimável.
o trabalho que eles fizeram com os arquivos da Resistência. E nesse aspecto é uma das nossas poucas fundações. A Fundação 25 de Abril é diferente, o Centro de Documentação 25 de Abril, Sim, a Fundação também, Marcos da Silva, já vão aparecendo estas... A Fundação Gulbenkian agora está a organizar o arquivo, não tem a ver com... Eu penso que o arquivo efêmero é muito parecido com estes arquivos identitários que obedecem ao modelo do arquivo de comunidade e que não têm necessariamente de prestar serviço público, não é esse o objetivo dela. Não podem reclamar. Podem não dizer que fazem. Não podem reclamar essa E no caso dos arquivos familiares, e agora penso muito em quem pode estar a ouvir e tem interesse em conhecer mais sobre o que se pode fazer, o que deve fazer, e em que estado esses arquivos podem estar? Nós começámos na faculdade, os arquivos com que trabalhámos eram muito arquivos de antigo regime, digamos, do século XIX para trás, e evoluímos para um conceito de arquivos de comunidades, que é precisamente aquilo que eu há bocadinho estava a referir, e que, sem valorizar os aspectos exclusivamente identitários, guardamos arquivos porque gostamos da nossa família, gostamos do nosso terra, etc., é um modelo interessante porque devolve às pessoas a iniciativa de fazerem as coisas. E nesse aspecto, os arquivos das famílias é assim. Se as famílias não os guardarem, eles desaparecem, vão desaparecer. As famílias não têm capacidade para os guardar. E na nossa pesquisa tomamos contacto com muitos arquivos que ainda outro dia, olha, fomos uma quinta ali na zona de Óbidos, onde eles têm ainda documentação do século XIV. E pediram-nos ajuda para ler aquilo e para organizar, e nós felizes da vida, porque aquilo que ali encontramos é uma mina para nós. Felizmente temos alunos que podem fazer teses de mestrado e vão fazer, e já temos vários alunos. Portanto, também... Quem encontra papéis desses nos armazéns e sótãos, alegria. Eu sei que é uma grande alegria, mas antes da alegria é preciso saber a quem se dirige. Falamos com as famílias. 4 ou 5 opções para uma família de se dirigir. Olha, nós fizemos um livro sobre isso e pusemos o livro online. Portanto, as famílias podem, e todas, a Torre do Tombo também tem um muito interessante online, que é sobre as ONGs, podem dirigir-se ou às universidades, no caso de arquivos antigos é mais fácil do que aos arquivos públicos que não têm tanta capacidade para tratar de arquivos destes. Podem dirigir-se aos seus arquivos camarários, aos seus arquivos municipais, podem contratar um investigador. Sobretudo, o que devem fazer é não tentar fazer elas próprias, não vender. Não vender. Eu compreendo que as pessoas queiram, olha, agora está à venda ali, numa leiloeira, um arquivo fantástico. E digitalizar e deitar o papel fora. Não, isso não. Bom, vamos lá ver. Não, isso não. E depois atenção. não falámos sobre a diferença. Arquivos históricos não se deve deitar fora. Não deitar fora genericamente em arquivos. É o maior erro que se pode fazer. A Rita tem aqui dois números impressionantes, que na Grã-Bretanha deita-se fora 70 e guarda-se 30, e aqui guardam 70 e deita-se fora 30. E isto diz alguma coisa dos nossos problemas, não é? É claro que nesses arquivos de família, agora para todos os famílias que me estão a ouvir, não deitem fora nada. Nem os 30%. Não deitem nada fora, guardem tudo. São históricos. Não, são coisas antigas, não deitem nada fora. Se estão agora a produzir, têm inevitavelmente de deitar fora. Porque senão, sabe, o problema dos arquivos, como é que acontece aqui? Tem que criar uma linha SOS arquivo, não acha? Tem que ficar lá. Não, atenção, por exemplo, isso é muito interessante. O Arquivo Digital do Porto tem uma coisa que deve, na Torre do Tombo também há consultadoria, mas este Arquivo Digital do Porto eu acho interessante, chama-se precisamente SOS Arquivos, funciona uma vez por mês e as pessoas podem lá ir, toda a gente daquela região, e nós também queremos implementar isto na faculdade. Olha, que interessante. Vão lá com o seu arquivo, o que é que vai fazer? Vender. Como é que podem aceder? É onde? SOS Arquivos no Arquivo Distrital do Porto. E olha, há uma coisa com os arquivos que eu acho muito importante ser. Os arquivos digitais, arquivos camarários, com maior ou menor dificuldade, estão a fazer um enorme esforço de aproximação ao público e fazer exposições, fazer consultadoria. Portanto, tentem, em primeiro lugar, falar com o seu arquivista. Isto aqui é como o seu deputado. Nós temos... Parece que não, mas temos deputados, não é? Temos arquivistas, temos. Portanto, falar com o arquivista ou então falar com a universidade da sua localidade, porque as pessoas estão interessadas nisto. Câmara Municipal, Arquivo Distrital. O Arquivo Distrital de Viseu, por exemplo, tem, em junção com os proprietários locais, um trabalho notável desde há cerca de 15 anos de recolher arquivos de família. Olha que houve muitos que, se não tivessem sido recolhidos por eles, tinham ardido, arderam as casas.
nestes incêndios. Sim. Nós não temos muito mais tempo, temos só tempo para as sugestões. E lembrar que algumas destas matérias estão desenvolvidas no livro Arquive-se, uma viagem pelos arquivos nacionais, de Rita Almeida Carvalho, um dos retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Quem quiser saber mais, e aqui já demos algumas sugestões, Rita, aqui algumas sugestões até para agir no caso das famílias. Quer deixar alguma sugestão adicional, Rita? Eu acho que há um documento da Direção-Geral agora já não é assim, Direção-Geral de Arquivos, estava a ver aqui se encontrava, digamos, na bibliografia, nos documentos essenciais deste livro, há um conjunto de links em relação a arquivos municipais e um conjunto de orientações que estão listadas sobre a forma como se devem fazer esses manuais de arquivos, é isso? Há uma norma que é a ISADG, que é digamos que é uma espécie de princípio básico de bom tratamento de arquivos. Essa norma está online em todas as línguas, português também, mas depois há uma adaptação dessa mesma norma para o caso português, que eu acho que não pus aqui, que é orientações para a descrição arquivística. Está aqui, grupo de trabalho. Está aqui. Isto é depois excelente. É orientações para a descrição arquivística, de 2011. E, portanto, qualquer pessoa que queira descrever documentos de uma forma normalizada, e a normalização tem que ver com a possibilidade de depois se poder colocar esta informação em portais que agregam informação, como o Portal Português de Arquivos, a Europeana, etc. Este documento, para mim, é a chave, é o documento mais importante para agir em conformidade com aquilo que são as orientações. Para nós, eu recomendo o nosso livro com muita vontade, porque é de graça, não ganhamos nada com isso, Memórias Habitadas, Guia para a Preservação dos Arquivos de Família, e um outro livro mais especializado, mas interessantíssimo, sobre esta questão da divisão entre os arquivistas e historiadores, que se chama Processing the Past, Processando o Passado, e que explica como é que as áreas se afastaram e como é que se podem outra vez encontrar em torno desta questão fundamental. O que é que nós temos de preservar para o futuro e como. Obrigado pela vossa presença, Maria Lourdes Rosa e Rita Almeida Carvalho. Falámos aqui dos arquivos, neste da capa à contracapa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir de novo, no fundo está arquivado digitalmente também nos podcasts e em rr.sapo.pt, e conduzidos por Mário Lajinha, o autor deste genérico original para este programa. Encontramos na próxima semana. Este programa foi feito com Carlos Alberto Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Até ao próximo sábado.